Bora lá, pessoal, vamos dar início aqui ao nosso Só uma Olhadinha podcast. Neste canal nós vamos ter acesso aí à manutenção, à prevenção, a dicas do dia a dia para o seu veículo. Eu sou o Richard, sou administrador da Veipex Centro Automotivo. Este aqui é o Magrão. Alexandre Magrão, da Magrão Car Service. E o tema de hoje é troca de óleo, especificação de óleo, vazamento de óleo, tudo referente ao sistema de lubrificação dos motores. Magrão, a sua empresa começou especializada aí em troca de óleo, né, e foi migrando aí para a parte de manutenção, preventiva, corretiva também, né? Então, e também você já tem um histórico também de trabalhar aí com fornecimento, com distribuidora de óleo. Hoje tem hoje existem muitas especificações de óleo. Óleo para correia banhada, óleo para corrente, óleo para às vezes o mesmo modelo de carro usa até 2 tipos de óleo. Qual que é a sua recomendação? Então, recomendação sempre é do manual do fabricante, né, Richard? A gente hoje trabalha com uma infinidade de marcas, consequentemente cada montadora ela tem um motor específico para ela. E quando a montadora desenvolve esse motor, ela entende qual que é a necessidade técnica do lubrificante para conseguir a redução de atrito, né? Então, quando a gente fala de troca de óleo, como você disse aí, eu já trabalhei desde a época de distribuidora até ter minha troca de óleo, e hoje a gente expandir para centro automotivo. Quando a gente chega a esse ponto de centro automotivo, você começa a entender o processo todo, como ele caminhou. Por quê? Lá quando eu comecei a trabalhar no setor automotivo, a gente entendia que óleo era tudo uma mesma coisa, né? Depois começou os multiviscosos, que é a nomenclatura 20W50, 15W40, 5W30, ela começou a surgir com uma especificação. E hoje o cliente às vezes tem na cabeça que só essa viscosidade é interessante. Então, na nossa empresa hoje, o cara tem muito hábito de chegar pedindo uma revisão, só que na cabeça dele ele tem uma troca de óleo, e a troca de óleo qualquer óleo aplica, né? Então hoje a gente consegue explicar para ele quais são as vertentes que fazem ele escolher um bom lubrificante, o correto para o carro dele, independente de marca. Porque na sua grande maioria, todas as marcas elas vão atender aquela montadora. Então, desde que tenha a aprovação da montadora, indifere-se a marca que você vai optar, tá? Magrão, mas ok, já que você falou aí, né, na especificação, numeração, né, vamos falar na linguagem mais popular. Eu posso trocar o óleo, eu posso completar com outra numeração. Por exemplo, o meu carro usa lá o 530, que é a numeração, né? Mas vamos pôr mais comum, um 1540. Aí eu posso alterar para o 2050? Não é recomendado. Não é recomendado por quê? Justamente porque quando é desenvolvido esse motor, ele é planejado para, vamos colocar números aqui ilusórios só para ficar fácil o entendimento. Se você está utilizando um óleo, vou até colocar um exemplo de um mais fino, um 5W30, tá? Esse 5W seria a viscosidade, a fluidez desse óleo, né, em baixa temperatura, e depois que ele esquenta, o 15, ou 30 na verdade, ele seria a resistência que ele tem no pico de temperatura dele para manter uma boa fluidez dentro do carro. Então a bomba de óleo ela é projetada, nesse exemplo que nós estamos dando, para enviar para o motor 10 litros de óleo por minuto, só para ficar legal aqui a matemática. Sim. Quando você coloca um óleo, por exemplo, 15W40, você está colocando um óleo que se comporta como 3 vezes mais grosso do que o 5, né? Então, obviamente, a bomba de óleo ela não vai ter a mesma eficiência, ela não vai conseguir recircular para o motor do carro, né, os 10 litros de óleo por minuto. Então ela vai cair ali, às vezes para 8, entendeu? E aí você começa a gerar resíduos de borra, você não começa a aparecer aqueles ruídos de motor, principalmente ao ligar, justamente porque a bomba de óleo ela não está trabalhando na sua total eficiência. Magrão, então, por exemplo, se eu colocar um óleo que não é específico, o carro pode vir a acender luz? Sim. Acender? Sim. Nos casos mais novos, a gente teve uma situação já há muito tempo, né? Quando a gente ainda era troca de óleo aqui, somente troca de óleo, a gente teve uma situação de um cliente que chegou pra gente em reboque numa BMW. O motorista desse carro, né, não era o proprietário que estava no veículo, ele parou num posto,
tinha aparecido ali que o nível estava baixo e eles completavam com um óleo qualquer lá. A BMW, os sensores dela identificavam que mudou-se a viscosidade, a bomba de óleo já não estava trabalhando na sua eficiência e mandou desligar o carro. O carro chegou para a gente reboque. Então, na hora que a gente foi entender o que o rapaz tinha feito, ele tinha colocado o óleo errado, o motor não aceitou aquele óleo, acendeu uma luz de parada de motor antes que aumentasse o problema. Então, quando chegou para a nossa oficina, a gente teve que imediatamente substituir todo o óleo de novo, filtro, né? Teve que fazer uma descarbonização ali no motor para evitar maiores problemas. Mas, então, Magrão, como é que fica aquela situação se acender a luz do óleo? Dá para chegar em casa? Não, não dá. O recomendado de toda luz de painel que se acende ali vermelho é parada imediata do veículo. Né? Uma luz de injeção amarela, ela está te posicionando que o módulo ele apresentou ali uma leitura errada, mas para você ter atenção. Então você vai na dirigibilidade. Pô, o carro está falhando, o carro está engasgando e tudo mais, é direto para uma oficina, não vai embora para casa sem antes fazer o reparo. Luz de arrefecimento, luz de óleo, até mesmo uma luz de bateria, isso vai deixar você na rua. Então a de óleo, indiscutivelmente, você negligenciar quando ela começa a acender ou a piscar ali, você pode estar trazendo um problema muito sério com o motor do seu carro. Às vezes também é comum chegar na garagem e achar algum tipo de resquício lá, algum pingo. Qual que é a sua recomendação? Porque o motor funciona, né? Vaza mesmo, né? Não, não vaza mesmo. Ele é um sistema, né, de lubrificação onde que ele é totalmente vedado. Então, para isso existem retentores, juntas, né, como todo o sistema ali para poder fazer a vedação desse óleo. Então, se você está notando alguma gotinha de óleo ali no sua garagem e tal, um cheiro de óleo queimado às vezes, porque pode cair às vezes o óleo, ele pode estar respingando uma parte quente do motor e evaporando, então você vai sentir aquele cheiro de óleo queimado também. É um indício muito bacana aí que o pessoal presta atenção e às vezes chega, meu carro estava com cheiro de óleo queimado, sim, procede. Por conta disso, já tem um indício de vazamento. E o indício de vazamento, você tem que imediatamente levar para a oficina, porque ele pode ser um merejado de óleo que vai te permitir completar o óleo ali até você efetuar o reparo, mas não é o recomendado, tá? Como ele pode estar com um vazamento muito grande. Nesse percurso, você perdeu o restante do lubrificante do carro e assim fundiu o motor. Ô Magrão, mas também é bem comum chegarmos no posto, o frentista pedir para olhar. Sim. Qual que é a recomendação? Deixa abrir, deixa olhar. Porque assim, eu já fui em posto de gasolina e já vi em faixas em posto de gasolina, contrata-se vendedores. E aí eu tenho um pouco de... meu coração fecha um pouco, sabe, para essa situação. Porque eu entendo que é muita responsabilidade envolvida. Né? E é certo deixar conferir como que é feito o procedimento, quem que eu devo procurar? Sim, então vamos lá. Aqui nós temos duas perguntas, né? Primeiro, Sim. quem eu devo procurar e se pode deixar conferir. Quando a gente fala de deixar conferir, a verificação do nível do óleo em si, ela é uma coisa muito simples de se fazer. Então, se é um posto que você tem segurança, se o cara que vai fazer a verificação, ele é qualificado, né, tecnicamente, para dar a manutenção caso ele perceba alguma normalidade, por exemplo, o cara sabe qual óleo lubrificante ele vai colocar, se precisar de completar, ele tem um conhecimento técnico mínimo necessário para poder fazer uma verificação do nível do seu carro. Só que, em contrapartida, hoje, em sua grande maioria, os frentistas eles não têm esse treinamento. Em sua grande maioria. Existem postos que investem em pesados. Eu trabalhei nas distribuidoras, atendia postos de combustíveis, que eu mesmo era um dos que aplicava o treinamento de lubrificante aos frentistas. Tinha no mesmo posto aquele frentista que se dedicava, que estudava, que pedia uma tabela, que ligava tirando dúvida quando entrava num carro diferente, assim como tinha um cara que, vou vender qualquer um e eu quero bater minha meta. Vida que segue. Infelizmente acontece esses dois perfis. Então, se você tem confiança no profissional que vai fazer essa verificação, não é um processo muito complicado. Tá? Mas o recomendado é que você procure uma loja especializada em troca de óleo ou serviços mecânicos. Ô Magrão, eu tenho um pouco de receio. Eu trabalho com isso a semana toda, eu ainda pago um sistema, confiro a questão de litragem, especificação, eu faço questão de todos os carros
já vem a planilha pronta, quando vem desce o litro de óleo, para conferir norma, litro, se atende, correia, banhada, se é corrente, porque às vezes, porque cai muito no popular. O motor Fire usa 530, o motor Evo usa 530. E às vezes no fabricante, 6 meses, aquela virada de semestre, ele usa 5 e ele usa o 15. Então, eu tenho receio pessoal, né, quando pede para verificar, apesar de não ter necessidade, né, mas o pessoal oferece esse tipo de serviço. Eu não deixo olhar, até mesmo porque eu sei do grau de responsabilidade e o grau de dificuldade, porque, por exemplo, eu que sou amparado por um sistema, tenho a prática no serviço, eu mesmo assim eu faço a consulta nesse sistema. Por quê? Por conta desse monte de variação, de especificação e etc. Justamente, eu falo muito cada macaco no seu galho. Por quê? O cara que é um técnico, que tem conhecimento, que sabe mexer com a troca de óleo, que, né, sabe essa diferença de lubrificantes, geralmente esse cara ele não é um frentista de posto. Então, assim, por isso que eu falei, na sua grande maioria o pessoal não investe. E o profissional que investe nesse conhecimento, a curto prazo ele não continua lá, porque ele tem um conhecimento além dos demais, ele vai procurar um lugar de troca de óleo, uma oficina mecânica, para poder expandir o conhecimento dele. Entendeu? Então, assim, eu também não sou uma pessoa que gosto de deixar verificar nível de óleo no meu carro, mas o frentista insiste ali e tal. Eu, às vezes, até faço a pegadinha. Eu chego lá e falo, tá, beleza, até pode conferir lá, mas e aí? Qual que é o óleo recomendado para o meu carro? Porque aí você começa a fomentar eles a estudar. Sim. Né? O cara tem um conhecimento, e aí você já sabe aquele que já dá aquela esquivada e tal, não, esse aí tem um olhinho, vou chamar o rapaz lá para você, e aí na hora acaba. E tem aqueles realmente interessados, que gostam e tal. Eu, como tenho o centro automotivo, a gente está sempre procurando, né, por uma mão de obra qualificada e tal. Então eu vou lá, eu acompanho o rapaz abrir o capô e tal, ver se ele está fazendo da maneira certa, se ele foi instruído para poder fazer aquilo, por eu ser técnico. Mas para os meus clientes eu recomendo, gente, procurar um lugar especializado em troca de óleo. Já aconteceu situações na empresa de cliente chegar aqui, né, faltando a tampa de óleo, a vareta mal encaixada, às vezes efetuou uma troca de óleo no posto e veio com bujão vazando, com filtro que não foi substituído. Então, assim, a gente pegou N situações por maus profissionais que executaram o trabalho. Mas existem os bons, tá? Então eu não gosto de generalizar, não gosto de radicalizar. Existem. São poucos, mas existem. Na verdade, assim, eu estou fazendo o lado ruim aqui, né? Fazendo esses perguntas, questionamentos. Longe de mim questionar a questão do frentista, do vendedor de posto. Não é essa a ideia. A ideia é mais um esclarecimento para as pessoas que assistem o canal entender que às vezes uma simples verificação no posto pode trazer um problema, pode trazer um transtorno, pode trazer um prejuízo financeiro. É para alertar que às vezes a pessoa não quer descer do carro. O ideal é descer e acompanhar, que seja nivelamento. Que você aprende, sim, vê onde que é o nível, qual que é a forma correta, né? E você também leva a pessoa a te apresentar o melhor dela. Sim. Porque ela vai lá e olha e fala, tá faltando. Aí agora, aí entra aquele desespero, por quê? Não pode faltar, porque também gera prejuízo. Então esse papel meu aqui que eu estou fazendo aqui dessas perguntas, mas é nesse sentido, porque pra gente é muito ruim falar mal de outro profissional, não tem essa prática, né? Mas também eu tenho que ter transparência com o cliente, mostrar para ele o risco que ele tem e de onde, o que causou. Ontem eu atendi uma cliente e ela manda o carro dela, né? E ela não é de negar nada, ela aprova o serviço direitinho, mas eu achei muito interessante que no final do serviço ela me perguntou, e essa peça, por que ela foi trocada, né? Aí eu expliquei que ela era até uma outra peça, e depois ela me fez a pergunta assim, mas o que causa? Né? Eu acho importante essa pergunta, né? Porque aí ele fala, isso é de uso, isso é normal, isso é comum, é tempo, é validade. Então, assim, o óleo está baixo, procure saber por que o óleo está baixo. Sim. Porque também hoje nós temos os motores consumidores de óleo, né? Dá um exemplo pro pessoal aí de qual motor, exemplo, assim, o pessoal fala baixar óleo, mas no manual,
que é um problema que o brasileiro não faz a consulta, a leitura, para poder entender, pegar o manual e ler, entender o veículo dele, até mesmo essa manutençãozinha aqui em casa, pode ser verificada o nível da água, a água do limpador de para-brisa, fluido de freio, fluido de arrefecimento. Então, assim, você pode falar para a gente aqui um exemplo de algum motor que é consumidor de óleo? Pois é, a gente tinha um dos motores mais antigos da Fiat, 16 válvulas, era um motor assim que a gente chamava até de esconder o óleo, né? Porque ninguém sabe explicar para onde. O Chevette, Magrão, o Chevette. Alguns carros mais antigos. Mas, se tratando dos motores mais novos, hoje eu gosto muito de usar o manual. Né? Então, todo atendimento nosso aqui, principalmente dos novos clientes, é uma consultoria. Por quê? A grande maioria das montadoras rezam que no período de troca, até 1 litro é dentro de uma normalidade. E é um dos motivos que a vareta de nível, a marcação entre o mínimo e o máximo para veículos linha leve é de 1 litro. Então, se ele está trabalhando ali entre o mínimo e o máximo, está dentro de uma normalidade. Necessário sempre que estiver faltando, completar e deixar no máximo para não correr riscos. Voltando na questão de qual é o profissional que vai avaliar. Por que de uma troca de óleo e principalmente por que de um centro automotivo ou uma oficina mecânica? Justamente por conta de avaliar questões de vazamento. Por quê? Meu carro está baixando. Isso tudo é uma entrevista que você tem que fazer com o cliente quando ele chega na oficina. Né? Aqui na loja, nós somos treinados para, antes de efetuar a troca, a gente tira a vareta e confere o nível para ver como ele estava antes, para a gente ter o histórico, porque às vezes o cliente não sabe, o cliente nunca abriu o capô. Então ele não sabe se está baixando, se não está, então olha, chegou aqui, está no prazo certinho ali da troca do óleo. Tira a vareta, confere o nível, amigo, olha, seu carro já estava abaixo de meio litro. Vou levantar ele no elevador e nós vamos verificar se existe algum resquício de vazamento, primeiramente. Não tem nenhum resquício, agora a partir daqui a gente vai acompanhar essa baixa de óleo do seu carro, se está ou não dentro de uma normalidade. Tá? Porque tem carros que, mesmo rezando isso no manual, no período ele baixa imperceptível na vareta, às vezes 100 ml, 50 ml ali na vareta, que é quase que imperceptível. Então assim, o mecânico, né, o técnico mesmo ali que vai fazer essa manutenção, quando ele faz a inspeção visual do seu carro, ele vai te tirar várias dúvidas. Magrão, e uma outra observação que às vezes as pessoas não têm, né, e não percebem, é que na troca de óleo, pela forma, pela viscosidade, pela cor, até mesmo o cheiro, você consegue entender a saúde daquele motor. Sim, né? Eu falo o seguinte, quando a gente entra para produto em si, existem 3 vertentes que fazem a definição do melhor lubrificante para a aplicação correta do seu carro. Tá? Então a primeira deles a gente começou a entrar aqui, que é a viscosidade. Né, que é o 5W30, 10W40 e tal. Então cada montadora, de acordo com a necessidade de lubrificação, ela solicita um lubrificante de maior ou menor viscosidade. Tá? Então a viscosidade é a primeira vertente, é o primeiro ponto que indiscutivelmente tem que ser o correto do carro, independente se ele está baixando ou não o óleo, se o carro tem 1000 km ou se ele tem 200 mil km, a viscosidade não se altera. Tá? A segunda vertente é a base, que é outro mito que o pessoal tem gigante no mercado. Então hoje a gente tem produtos 100% sintético, em sua grande maioria, semi-sintético para alguns modelos e minerais, que são a formulação dos motores mais antigos. Tá? O que muda entre eles? Basicamente o tempo de rodagem no motor. Então assim, hoje os manuais pedem para até 10 mil quilômetros um óleo 100% sintético, o semi-sintético recomendado em torno de 7 a 8 mil quilômetros, e o mineral no máximo até 5 mil quilômetros. Então, base sintética, mineral ou semi-sintética é única e exclusivamente para o tempo que o óleo vai suportar sem começar a deteriorar dentro do motor. Tá? E por último, que é o que mais tem pego o pessoal hoje, é as normas técnicas, que é o API. Então, eu sou da venda do lubrificante desde a época do SJ. Ninguém nem entendia o que era 20W50. Meu carro é SJ, então o cara chegava no balcão pedindo um SJ, eu quero o SJ, tem que ser o SJ. Por quê? Porque foi um dos primeiros classificações de lubrificante que ele tinha esse pacote de aditivos chamado SJ, que ele trazia benefícios para o motor.
Então, até então, era um pacote mínimo necessário. A partir do SJ, começou uma evolução tecnológica no lubrificante. Então, ali você tem aditivo detergente para poder ajudar na limpeza, dispersante para não ter acúmulo de borra, né, de sujeira dentro do motor, enfim, uma infinidade, né, moderador de viscosidade para conseguir chegar em baixas viscosidades, tem N aditivos lá dentro. O que são esses aditivos? Eles são como se fossem vitaminas para o nosso corpo. Eles trazem benefícios. Então, eles vão fazer com que eles atendem algumas especificações técnicas para aumentar a vida útil do motor do seu carro. Como avaliar? O S hoje, ele atende os veículos por queima, por ignição ali, vela de ignição. Que é Spark, basicamente, é por vela de ignição. Quanto maior a segunda letra em ordem alfabética, mais aditivado o produto tem. Então, nós já tivemos SJ, SL, SM, SN. Hoje a gente já está aí trabalhando com produtos SP, né, no mercado. Então, por exemplo, mas o SP, hoje os carros com correia banhada a óleo, basicamente, se você não colocar um produto que tem essa classificação SP, mais o aditivo, né, que é a norma técnica que protege ali a correia banhada a óleo, você vai ter problema de motor com esse carro. Assim, tiro e queda, hoje é um dos maiores problemas de motor que acontecem nos banhados a óleo, né, correias dentadas banhado a óleo. O cliente chega aqui, nossa, perdi o motor do meu carro e tal, porque coloquei o óleo errado, não sabia, ninguém me instruiu e tal, mas está lá no manual certinho, né? Hoje a grande maioria dos postos de troca de óleo e de centros automotivos e oficinas estão se mobilizando para deixar isso mais atento para o cliente, porque os aditivos são mais caros. Então eles é o que encarece o produto na prateleira. Quanto maior o pacote de aditivos, mais caro o produto vai ser. E aí o cara chega lá e vê, o 5W30, né, com a especificação técnica do seu carro, custa X. O outro, que não tem a especificação técnica do seu carro, mas é um 5W30, é um base 100% sintético, custa 20, 30% mais barato. Sim. Aí o cara, às vezes, na economia imediata, ele vai lá e coloca um óleo errado. Às vezes, com 2, 3 trocas de óleo, ele dá problema no motor por conta de uma especificação técnica. Agora, Magrão, você me passou que essa relação de quilometragem. Mas e se eu não sou aquela pessoa que roda muito distâncias longas, mas eu enfrento muito engarrafamento? Sim. Como que eu vou fazer essa consideração? Então, o manual fala justamente isso. Em relação à quilometragem, vamos dar algum exemplo aqui. Tem motores hoje que pedem até 10 mil quilômetros e reduzir em 50% em caso de uso severo. Então, por exemplo, já passa a quilometragem a ser 5 mil quilômetros. A gente está falando aqui de quilometragem. O que é condição severa? Se você for olhar lá no manual do seu carro, você vai ver que condição severa basicamente é toda condição de uso que não tem uso constante com marcha leve no carro. Então, se você é uma pessoa que pega uma estrada, né, saiu de Minas Gerais, foi para São Paulo, foi para Rio de Janeiro, andou ali 800, 900, 1000 quilômetros ininterruptos, com a refrigeração externa boa, uma marcha constante, sem freadas bruscas, sem arranque e para, é uma condição branda, normal de uso. E essa é uma condição que o pessoal não entende, não entende. E não tem o conhecimento, porque, por exemplo, 10 mil quilômetros nessa condição é perfeito. Sim, perfeito. E aí o que acontece? O cara que pega trânsito é condição severa, o carro que fica parado por muito tempo na garagem é condição severa, porque o carro não atinge temperatura, né, de ativação desse pacote de aditivos, então o lubrificante ele se perde mais rápido. Então toda essa condição que hoje basicamente a gente roda é uma condição severa. Então se o manual do seu carro manda trocar com 50%, você tem que colocar ali na etiquetinha 50% do prazo máximo, então 5 mil quilômetros nesse exemplo que a gente está dando. Mas o tempo ele cabe aonde? Eles falam até 1 ano. Né? Então, quem pede 10 mil quilômetros geralmente vincula a 1 ano o período de troca. Correto. Só que todos os centros automotivos, troca de óleo, são instruídos a partir de 6 meses, por uma condição técnica. Qual que é essa condição técnica? Esse pacote de aditivos, que é o que traz todo o benefício para dentro do carro, para dentro do motor ali, essa condição, a partir de 6 meses, ele começa a perder a sua eficiência. Então, ele perdendo essa eficiência a partir de 6 meses, 1 ano ele já não está fazendo mais nada. Sim. Então, 1 ano é o limite do limite. Então, a partir de 6 meses ali, você foi lá, você fez uma vitamina de manhã para poder tomar para, né, dar aquela energia no seu dia.
no horário do almoço ali você já está perdendo aquela... Se você não tomar uma outra vitamina, se você não se alimentar melhor de novo no horário do almoço, dificilmente os benefícios daquela vitamina de manhã elas não vão durar até a noite no seu organismo. O carro é da mesma forma. Então, o pacote de aditivos que está inserido ali no lubrificante, a partir de 6 meses ele começa a perder a sua eficiência, ele já não está agindo mesmo como um óleo novo. E 1 ano já é o limite, você já não tem mais nada. É muito arriscado você deixar para trocar muito tempo depois. Magrão, agora uma outra coisa que me veio, porque às vezes o cliente chega relatando que ele quer trocar o filtro de óleo na próxima troca. Aí ele fala, não, porque eu troco uma troca de óleo sim, uma não. Isso é correto? Como proceder? Então, não é correto por um único motivo, tá? Quando o filtro de óleo, a construção do filtro de óleo, ele tem uma trava que ele já está numa altura acima do cárter, né? Então a bomba de óleo ela manda o óleo, passa por esse filtro e dali ele distribui para todo o motor. Então quando você desliga o carro para o funcionamento, por pressão, essa válvula ela trava, já deixando um pouco de óleo ali pronto para a próxima ignição do carro. Então o que acontece? Quando você não substitui o filtro de óleo, você está ali com 200, 300 ml, dependendo do modelo do filtro, guardados ali para uma próxima ignição. Aí você esgota o óleo do cárter, aquele óleo está retido ali no filtro, e aí quando você coloca um óleo novo e dá a partida, você está misturando o óleo velho com o óleo novo. É o famoso tomar banho e trocar cueca. Você pegou ali alguns carros hoje, por exemplo, uma linha Fire, um filtro de óleo reter ali 300 ml e o carro pega 3 litros de óleo, nós estamos falando de 10% de óleo contaminado no óleo novo. É uma proporção muito grande, né? Para você contaminar ele. Então você está tirando a eficiência do óleo novo quando você está misturando um óleo velho. Entendeu? Então, por esse único motivo, é recomendado em todas as trocas de óleo fazer a substituição do filtro de óleo. E é o custo-benefício, sim, gente. Nós estamos falando de um filtro de óleo hoje, um carro popular, hoje é 30, 40 reais no máximo aí, entendeu? Então, não vale esse tipo de economia, porque você vai estar misturando óleo velho com óleo novo. E não faz muito sentido, porque até mesmo o elemento filtrante já está contaminado. Sim. Né? Então é mais uma. Mas a capacidade de filtragem dele é muito alta, tá? A capacidade de filtragem é muito alta. Testes feitos com acompanhamento, né, das fábricas ali de renome e tudo mais, sabem que ele aguentaria uma quilometragem maior. Porém, o tipo ali de sujeira, de fuligem que seu carro está gerando, está sendo travado por ele, isso pode trazer problema. É o que eu falo, é o famoso custo-benefício. É igual o filtro de combustível, é recomendado trocar por uma determinada quilometragem, em média 20 mil quilômetros. Ele é um filtro blindado, você não consegue tirar ele e ver se ele está bom ou ruim. Como o custo é muito baixo, mantém a quilometragem, não tem problema. O carro ficou parado ali mais de 1 ano, fala substituição, tira o filtro e substitui o filtro. Você vai correr risco com combustível ruim, alguma sujeira que às vezes está no tanque, ali do seu carro engasgar e te deixar na rua. E com relação ao filtro de óleo, o custo, o investimento realmente é muito baixo. A troca de óleo é a manutenção de investimento mais baixo, relacionado ao tão grande seria o gasto numa manutenção corretiva. Verdade. Porque um óleo aplicado errado, um filtro de baixa qualidade que estourou, um bujão que não foi apertado em torquímetro, entendeu? Que apresentou vazamento, isso aí aconteceu um problema grave de vazamento de óleo. Um motor hoje aí, você trabalha muito mais do que nós lá com a parte corretiva de motor, hoje não fica menos do que 10 mil reais bem feitos. Sim. Entendeu? Então, assim, você vai parar para pensar, uma troca de óleo custa 300, 400 reais e o custo-benefício é muito bom. Verdade. Entendeu? É muito bom. E sem contar que, por exemplo, aqui na empresa a gente trabalha com a manutenção preventiva. Então, quando o cara vem para fazer uma troca de óleo, ele já vem com a cabeça de revisão. Então, é nesse momento que, de 6 em 6 meses, na pior das hipóteses, você vai dar uma verificada no geral do carro. Ali você consegue ver um flexível de freio que está vazando, né? Você consegue avaliar um pneu que está desgastado, uma pastilha de freio que está acabando, e consegue orientar o cliente sobre os itens de segurança que, às vezes, com 6 meses, né, ele vai apresentar problema para o carro. Então, você já antecipa o problema, o carro já está dentro da oficina. Então, na verdade, já aproveita para fazer uma verificação. Justamente. No geral, coifa, pastilha, é uma oportunidade, porque hoje a vida é bem corrida, né? Sim. E o pessoal às vezes
não tem aquele tempo para fazer a manutenção. Mas aí já é uma oportunidade da pessoa mostrar. Porque é comum as pessoas, não, levei o carro no centro para trocar o óleo, o mecânico veio e me falou um monte de problema. Sim. Né? Então, assim, muitas das vezes não é só um alerta. Não necessariamente tem que ser feito naquele momento. Tem coisas, existem alguns itens de segurança, né, que de imediato tem que ser substituído, porque até mesmo a partir do momento que eu não tenho ciência do problema, ok, mas depois que você tem conhecimento, o ideal mesmo é fazer substituição. Mas não necessariamente é obrigatório fazer essa substituição e a pessoa tem a oportunidade, né, de ver. Porque muitas vezes a gente tem que mandar um vídeo, tem que mandar justificar e apresentar, a pessoa fica na dúvida. E na troca de óleo, que é um serviço mais rápido, às vezes ela tem a oportunidade de falar, por favor, dá uma olhadinha aqui, ó, tem isso. Você consegue apresentar os efeitos para ela. Sim. Então, para mim é muito importante essa questão da troca do óleo de 6 em 6 meses, né? Por uma questão da validade, por uma questão do uso severo, por uma questão de conservação mesmo, tá? Eu falo porque no meu veículo eu aplico essa norma, independente, 6 meses eu faço a troca de óleo, né? E nessa oportunidade, aí meu sogro até fala comigo, fala assim, nossa, seu carro todo mês sobe no elevador, seu carro, mas não é porque assim, eu aproveito aquela levantadinha, aquela olhadinha, né, para poder verificar os outros itens. Então eu aproveito essa oportunidade no meu veículo, né, e a mesma coisa eu indico para os clientes. Porque olha só, hoje nós somos um centro automotivo, em primeiro lugar por demanda, não por vontade própria. Porque o que acontece? A gente, né, começamos aqui, né, essa empresa, na época era até de um outro proprietário, né, eu cheguei a trabalhar com ele. E era única e exclusivamente troca de óleo. E a gente percebeu justamente esse custo de relação de tempo do nosso cliente. Por quê? O cliente da troca de óleo, obrigatoriamente, ele, né, o cara que gosta de conservar o carro, ele troca na pior das hipóteses a cada 6 meses. Né? Então, a cada 6 meses o cara estava dentro da loja. E aí, como sempre fomos cuidadosos com o carro do cliente, sempre tinha a preocupação de calibrar um pneu, calibrar um step, conferir uma pastilha para avisar ele. Eu nem prestava esse tipo de serviço, mas a gente já comunicava para ele que tinha alguma manutenção ali a ser feita. E aí começou a demanda, porque hoje, né, a empresa é localizada em uma região mais industrial, então a maioria dos clientes, né, que damos atendimentos aqui, eles são funcionários das empresas locais, não são os clientes do bairro. Então o cara vem, deixa o carro de manhã e só vem buscar de tarde a hora que ele sai do serviço. A gente ficava com o carro do cliente o dia inteiro na loja para fazer uma troca de óleo. Então a demanda fez virar um centro automotivo. Porque a partir dessa data a gente começou a perceber que, poxa, uma pastilha de freio não é tão difícil. Então vamos nos especializar, vamos estudar, vamos ganhar o conhecimento técnico necessário, né, trazer mecânicos novos com conhecimento também de mercado para a gente virar um centro automotivo e oferecer. Hoje o nosso foco é revisão preventiva, que é justamente o que você estava falando. O que é a revisão preventiva? Você a cada 6 meses, obrigatoriamente, você tem que trazer o seu carro, ou por quilometragem, o que acontecer primeiro, e nessa revisão inicial é conferir os itens de segurança. É conferir uma pastilha, aquele barulhinho que está começando, que hoje pode ser uma buchinha, amanhã já pode se transformar num amortecedor, entendeu? Então, se você pega o problema antes, né, você consegue diagnosticar um pequeno problema antes dele virar um grande problema, seu custo de manutenção começa a ficar muito barato. Né? Uma pastilha de freio diagnosticada no tempo certo, você evita ter que trocar um disco de freio, que hoje é um custo mais elevado, entendeu? Um filtro de ar, um filtro de combustível trocado na periodicidade correta evita de aparecer problemas na injeção. Ele contribui para não aconteça precocemente um problema de injeção. Tudo isso está interligado. Ô Magrão, você trazendo esse fato aí da necessidade, né, eu vejo assim, o mercado está pedindo por profissionais. Aí fica até uma dica aí para o pessoal com relação, às vezes você tem uma habilidade e o mercado é muito bom. O bom profissional ele não fica desempregado, o bom profissional ele tem um salário muito bom, o bom profissional ele tem que estar sempre estudando e aperfeiçoando, porque vamos dizer, o mercado mudou, trazendo justamente para a troca de óleo, para você ver que a troca de óleo, que era algo tão simples,
hoje é tão complexo. Então, e existe a necessidade no mercado, né? Igual você conseguiu, né? Foi inteligente, viu que existia a chance, a possibilidade de melhorar e atender melhor, porque existia a demanda, existia a necessidade também, assim. Tem a demanda de mercado, porque você ficava só indicando. Você fazia só a parte e indicava outro. Hoje vocês já especializaram, então vocês estão cada dia crescendo mais, estão cada dia melhor. Então, contratando pessoas profissionais com formação melhor, né? E para as pessoas que têm, às vezes, que eu pensando, é mecânico, né? Às vezes até mesmo numa forma de desvalorizar o profissional, né? Desvalorizar a mão de obra em si, mas a responsabilidade, o conhecimento, a especialização, né? Porque eu, por exemplo, eu não tenho coragem de levar o meu carro em lugar nenhum, assim, em algum lugar que eu não sei que o pessoal é especializado. Eu não tenho coragem. Então eu acredito que muitas pessoas também têm, né? Igual eu tenho meu centro automotivo, né? Então hoje eu não tenho a necessidade, mas mesmo assim, antes eu já tinha um pouco de receio, porque é o local onde eu coloco a minha família, né? Eu fui fazer um passeio há uns anos atrás e meu carro fundiu o motor. E foi uma questão de lubrificação, né? Então, assim, eu estava com a minha família dentro do carro, aí era um passeio, se tornou um problema gigantesco, minha esposa grávida, e assim, um desgaste emocional mesmo, fica parado na BR, aí tem um risco de ficar no acostamento. Então, o quão importante... É uma manutenção simples. A manutenção simples, né? E olha que eu tinha feito a manutenção, que era o pior. Né? Eu tinha feito, eu tinha terceirizado a manutenção, eu estava trabalhando muito em outra área e eu não tinha como eu fazer a manutenção, eu terceirizei, né? E infelizmente aconteceu, porque também acontece, né? A pessoa, apesar de ser um bom profissional, infelizmente aconteceu, mas resolvemos o problema, mas o desgaste emocional, uma simples troca de óleo pode te gerar um problema gigantesco, porque às vezes você tem que juntar uma folga, você tem que esperar um feriado para fazer uma viagem, né? Igual, a minha recomendação nunca faz a revisão para viajar. Sim. Seu veículo tem que estar revisado. Roda no carro antes de viajar, roda uns dias no carro. Por quê? Peça nova também estraga. Existe a questão mesmo da própria manutenção. Às vezes você faz um torque num parafuso, o parafuso não suporta depois de um certo período, né? Então, assim, uma troca de óleo, que é algo tão simples, era tão simples. Hoje o mercado mudou. Uma simples olhadinha no nível de óleo, hoje já se tornou algo mais complexo. Porque você não adianta olhar, está faltando, qual que eu vou colocar? O nível está baixo, qual que é o próximo processo? Né? E hoje eu vejo assim que as oficinas, os centros automotivos, as trocas de óleo, o pessoal já entendeu que o mercado mudou. Né? Tanto é que o pessoal tem tentado se especializar, tentado melhorar a questão mesmo do atendimento, porque antigamente era o pai que fazia, né? Hoje não, hoje, por exemplo, eu atendo uma gama grande de mulheres, né? E elas chegam sabendo o que quer, o que está acontecendo, pergunta, questiona, né? Então, assim, nós estamos cada dia mais nos preparando para isso. E não são todas as oficinas que têm essa preocupação, né? Porque o que acontece? Você pegar um mercado mais antigo, você vai ver que, em sua grande maioria, o carro saía da concessionária, aí ele ficava ali no vagando entre concessionária e uma oficina, às vezes não tão credenciada ou qualificada para poder dar esse tipo de manutenção, até o carro ficar velho e a pessoa falar assim, agora qualquer um mexe. Sim. Entendeu? Então ela não mantinha uma consistência. Hoje, o movimento de mercado está fazendo com que as oficinas se qualifiquem. Por quê? Porque hoje o custo com ferramental é um absurdo, entendeu? Hoje a gente tem um suporte técnico aí, né, de manutenção, de aplicativos aí para poder escolher um óleo correto do carro, para poder saber algumas informações técnicas do carro que são investimentos da loja, né? A gente cobra e investe bastante no crescimento profissional de cada técnico que está na empresa, justamente para desmistificar de que é só a concessionária que faz, e se a concessionária não faz, você tem que levar no Zé Gambiarra. Né? O Zé Gambiarra hoje, cada vez mais, ele vai perdendo um pouco de mercado, porque a tecnologia hoje você precisa de um rastreador. Um rastreador hoje, o investimento é muito pesado, e o rastreador não resolve o problema de carro. O rastreador hoje, por exemplo, uma troca de óleo, dependendo, né, do modelo aí, da sofisticação do carro, você só consegue fazer aquele reset de manutenção
com um equipamento desses. Então, uma pessoa que não tem essa preocupação de investimento, uma pessoa que faz tudo na gambiarra, não, deixa aqui que eu sei fazer, nunca mexeu no carro, nunca procurou informação, esse cara ele vai ficar fora do mercado. Ele não vai ter mais como atender com qualidade o cliente, porque ele vai até conseguir fazer, às vezes, uma troca de óleo, mas ele não vai conseguir fazer um reset de inspeção no painel. Não, beleza, Magrão. Deu para pegar. Agora, para o pessoal que está assistindo, então o Tião da esquina acabou, né? Mas eu percebi também que com essa mudança de geração, eles não estão resistindo ao mercado, está diminuindo cada vez mais. E espero que hoje o pessoal tenha pegado as dicas com relação à lubrificação, ao tipo de lubrificante, a dica com relação à quilometragem, data, com relação a referente à especificação técnica, qual profissional procurar, sim, o que fazer, nivelamento, não esquecer nunca de verificar manual. Caso você não tenha um manual, hoje a internet consegue tudo, cara. Sim. Hoje consegue tudo. E essa relação do consumo dos motores consumidores de óleo, existe até o consumo por quilômetro lá no manual, né? Eu ainda vou além. Contudo, você ainda tem a sua oficina de confiança ali preparada para poder te atender. Sim. Então, por exemplo, se você, igual que nossa empresa tem, eu sei que a sua também, vocês trabalham dessa forma, o histórico de toda a manutenção do cliente. Então, se o cliente está na dúvida, pode passar, né? Passa na empresa, olha, preciso que confere aqui o nível de óleo, nível de água, dá uma calibrada nos pneus, confere umas lâmpadas aqui e tal, para a gente poder auxiliar vocês. Eu falo com meus clientes, em sua grande maioria, eu prefiro que você venha 10 vezes aqui e seu carro não tenha nada para fazer, do que às vezes você negligenciar uma gotinha de óleo no chão, um arrefecimento está um pouquinho baixo, um barulhinho que começou, e aí, no final das contas, o problema se torna um problemão, fica caro, fica sem carro por muito tempo, entendeu? Então, vamos sempre ter atenção aos períodos de revisão, se planejar para esses períodos de revisão e contar com a nossa assistência. O Magrão, agora você me lembrou um outro fato rapidinho aqui. Eu tenho uma cliente que falou, eu não sei olhar. Eu falei, não, pode passar aqui. Aí, aqui em Minas, né, Nova Serrana não é uma cidade longe, né, de BH, Contagem, mas ela, na sexta-feira, ela passa na oficina, sempre que ela vai para Nova Serrana, eu vim olhar o óleo. Eu falei, ok. É muito prático, muito rápido, né? A gente verifica, falta ok, ela viaja mais tranquila, né? É uma questão de nivelamento, né? Então assim, olha, o óleo está ok, o óleo está na data, olhou o nível, pode viajar. Então ela passou a se sentir mais segura para fazer a viagem por uma olhadinha no óleo que não custa nada, a gente não cobra para olhar óleo, a verdade é essa. E você dá um amparo para o seu cliente, você dá uma atenção para o seu cliente, você fideliza seu cliente com essas pequenas coisas. Justamente. Né? Então assim, para você que está procurando saber mais um pouco de manutenção, de reparação, de conservação do seu veículo, segue a gente, curte, compartilha com um amigo, né? Às vezes você vai ter alguma informação e você pode mostrar até esse vídeo para poder perguntar ao seu mecânico de confiança mesmo, você que procede, né? Apesar de assim, a gente falar sempre em questão de normas, de experiência, né? Mas pergunta e ele vai acabar que ele vai chegar a essa conclusão e vai explicar e vai te orientar de forma melhor. Teve alguma dúvida sobre óleo? Tá com dúvida qual óleo aplicar? Coloca aí embaixo nos comentários, né? Qual que é a sua dúvida? Nós estamos aqui para poder responder, te auxiliar. Entre em contato com as nossas empresas, né? Magrão Car Service, Vaptec Centro Automotivo. Estamos aqui de portas abertas para poder esclarecer, né, dúvidas, dar orientações, né? E se quiser vir conhecer, tomar o melhor café do Brasil com a gente, estamos aí. Fica à vontade. Nunca é só uma olhadinha. Verdade. Pessoal, um abraço, até a próxima.